A paz do Senhor, irmãos. Eu não sei se os irmãos conhecem esse senhor, que é o pastor Paul Bugley. Este pastor, ele tem trazido ultimamente umas notícias que eu tenho até por acaso assistido. E ele hoje trouxe, eu não sei se foi hoje, para dizer a verdade, deixa eu ver qual foi o dia que ele trouxe isso. Foi hoje que ele trouxe. Os ricos estão fugindo das cidades, sinais do apocalipse. Eu vou orar ao Senhor e ver por o vídeo. Eu sei, irmãos, que não é muito bom estarmos a ver o homem e a tirar da voz dele e ir falando, mas eu não sei pôr as legendas e ia me dar muito trabalho. Também me dá muito trabalho fazer a tradução, mas é mais fácil do que pôr as letras aí. Só eu vou fazer uma oração e eu vou ler aqui porque é que os ricos estão fugindo das cidades. Meu Deus e meu querido Pai, Senhor. Pai, tantas coisas que estão acontecendo nesta hora, Senhor Pai Santo, no mundo inteiro, Senhor. Nós podemos ver mais do que nunca os sinais, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, Senhor. Dá-nos forças, dá-nos coragem, Senhor. E que a gente possa, Senhor, olhar sempre para Ti, Senhor. Não se intimidar com as desgraças do mundo, Senhor, mas correr para Ti, Senhor. Graças te dê por Ti mais uma vez, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Senhor. Amém. Este irmão sempre começa dizendo, você está sério, isso é sério, você está sério comigo? E então ele diz que ele recebeu uma notícia dizendo que o perigo está rapidamente se formando e os ricos estão abandonando as cidades. Isto é bem profético. Mesmo aqueles que não acreditam na palavra de Deus dizem que sentem que alguma coisa está terrivelmente errada. Dá a entender que os elites sabem alguma coisa que o resto de nós não sabemos. Porque muitos estão fugindo das cidades e até algumas cidades estão ficando desertas. Muitos estão se refugiando em bunkers é esconderijos debaixo do chão, ou em quartos de pânico. Quartos de pânico são aqueles quartos que são feitos com metal muito forte que a casa pode desabar. É quase como uma caixa forte. Ao mesmo tempo, o republicano Donald Trump e outros estão sentindo que vai haver uma iminente recessão. Irmãos, eu ainda hoje pus aí um vídeo que se chama, entre outras coisas, diz que a recessão que vai haver agora é pior do que aquela que houve em 1928. Uma profecia de Mina Lee, se você ainda não viu, eu agradecia que vissem. Ele está dizendo que ao mesmo tempo o republicano Donald Trump e outros estão sentindo que vai haver uma iminente recessão. Milhares de milionários estão fugindo da cidade de Chicago, mas muitos mais estão fugindo da cidade de Paris, na França, onde há bem pouco tempo houve o atentado lá dos muçulmanos e ainda eles sofrem a tensão do racismo. Muitos dos que se movem de Chicago, eles refugiam-se mesmo aqui nos Estados Unidos, mas claro, em outros lugares. Algumas pessoas ricas estão escapando de Paris e estão saindo todos juntos, quer dizer, muitas pessoas de uma vez. Aonde é que eles estão indo? De que é que eles estão fugindo? Os judeus também estão fugindo da nação da França, usando a desculpa da tensão religiosa entre os judeus e os muçulmanos e os nativos das áreas urbanas. A maioria dos judeus estão voltando para Israel, onde eles se sentem mais seguros. O presidente Benjamin Netanyahu está dizendo para os judeus voltarem para casa. Nós sabemos que isso é mais um sinal do fim dos tempos. Ele sabe que a população muçulmana e os líderes da asa esquerda da França é que cavaram uma mentalidade da nova ordem mundial. Aliás, toda a Europa pensa assim. Eles abriram as bordas
as bordas para mentalizarem as pessoas e para receberem esta migração de épica de proporção. E como nós sabemos, esta fuga dos bilionários é um mau sinal, porque os milionários quase sempre são os primeiros a fugir. Eles estão fugindo da área, enquanto os da classe média estão tentando ficar na área. Os da classe média não têm a habilidade de se empacotarem e saírem, porque eles trabalham pela sua fortuna. Eles devem ter trabalhos como corporações, advogados, doutores, enfermeiras, etc. Eles podem ter pequenas companhias de negócios. É claro, eles não podem simplesmente sair. Eles estão presos à situação. Estamos tentando entender o que se está passando. Nós estamos fora das notícias da informação. Nós não temos a informação que os luciferianos, os seguidores de Lúcifer, têm. Nós não temos a mesma informação que os elites da Globo Universal têm. Nós não frequentamos a Bohemia Grove e os Bilderbergs. Esta gente faz parte de uma sociedade de segredo, como os do Ossos de Esqueleto e os maçons, ou Masons. Nós não sabemos porque a NASA não fala conosco, mas nós temos algo que muitos deles não têm. Um pouco de senso de comum, e um grau do BC, ou seja, temos o Espírito Santo, nós temos o discernimento para saber o que está a passar, pelo poder do Espírito Santo. Tenho a certeza que os cristãos sabem muito bem do que estou falando. Muitos daqueles que ficaram atrás estão tomando algumas precauções. E nós temos ouvido de pessoas que têm abrigos e bancas debaixo do solo e que estão estocando comida e água em caso de alguma catástrofe ou de alguma calamidade vir. Algum acontecimento apocalíptico ou tremor de terra. Com tanto tremor de terra, ultimamente, as pessoas estão ficando atentas. Até a FEMA está dizendo para se prepararem com 30 dias de comida e água à mão, porque nunca sabemos o que pode acontecer. Há algumas pessoas que não se preocupam, mas há outras que estão fazendo um grande alarme. Uma coisa é certa, alguma coisa vai acontecer. Como é que eles sabem? Hollywood sabe de alguma coisa que vai acontecer, porque ultimamente os filmes que eles fazem é sempre filmes apocalípticos ou então invasões de extraterrestres, é sempre com alguma invasão de seres celestiais ou de anjos caídos. Definitivamente, os espíritos dos demónios estão à solta. A terra está tremendo e chocalhando, ele sabe que o seu tempo está terminando. Está acontecendo coisas como nunca. Jesus disse que isso ia acontecer. Então, por que é que ficamos chocados quando acontece? Mas a pergunta é, de onde está indo tanta gente? Deixa-nos dizer-vos uma coisa. Sabemos que os judeus estão saindo porque eles estão sendo odiados. A Bélgica também. Eles vão sair daqueles lugares. Os ricos estão fugindo da área onde há bastante crime e procurando segurança subterrânea. Não há questão sobre isso. Os elites da Globo construíram cidades subterrâneas por causa do que está por vir à Terra. Eles sabem que os poderes do céu serão abalados e a NASA também sabe. A Bíblia diz-nos que vai haver 2 grandes impactos. Está em Apocalipse 8. Apocalipse 8. E eu sei que a NASA sabe quando vamos ser atingidos. Eles devem saber dos asteroides que estão vindo para a Terra. A Casa Branca abriu recentemente o escritório do Armagedon para se prepararem para os asteroides. A Rússia está apontando as armas nucleares para o céu
Eles já anunciaram que vão apontar e disparar para o asteroide Apophis, que vai passar pela Terra, muito perigoso, no ano de 2029. E 7 anos depois ele vai voltar e há 2% de chances que ele vai colidir com a Terra. Mesmo que ele não colida com a Terra, vai haver muitos fragmentos que vão atingir a Terra e nós sabemos disso. Então a Rússia já está se preparando. Eles já anunciaram que vão atirar neste cometa e vão destruir. Em 2036, este cometa será partido em pequeninas peças. O problema é que, com o rebento deste asteroide, muitas pequeninas partículas vão cair e vão nos atingir e fazer um grande impacto. Hey, come on. Come on. Isto são algumas das coisas que vão acontecer. Aonde eles estão, para onde eles forem, ninguém sabe. Muita gente diz que eles estão se refugiando em bunkers e quanto mais nos aproximarmos deste grande impacto que vai acontecer, sabe-se lá quando, nós vamos ver mais e mais pessoas se escondendo dentro dessas bunkers, nestas cidades subterrâneas. A Bíblia diz que isto vai acontecer. Vamos ver em Apocalipse 6:2, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. A atmosfera vai ficar cheia de cinzas e lume, que vai mudar a cor da lua em vermelho e o sol escuro. Sorry, irmãos. Eu li mais devagar do que ele. O céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso é tudo Apocalipse 6, 16 e 17. Os reis da terra e os... O céu enrolou-se como um livro o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e tudo o servo e tudo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6. Só ele depois acaba de dizer assim: este dia vai ser um dia tremendo e não vai ser um dia para celebrar. Estás salvo? Estás pronto para ir? O tempo é agora. Eles estão construindo cidades debaixo do chão e todas essas cidades são debaixo do chão em todas as maiores cidades do mundo. Entrega a tua vida a Jesus. Só, irmãos, isso aqui, os irmãos que descreveram ali um pequenino lapso quando eu estava fazendo, e como já disse, eu leio mais calmamente, mais pausadamente e o tempo do vídeo dele passou mais rápido. Só, irmãos, é assim, nós podemos ver que alguma coisa muito séria está prestes a acontecer. Agora, recentemente, diz que tem, acho que é de 38 a 50 vulcões em alerta. Muitos deles já estão em erupção por causa destes tremores de terras que houve. Temos muito para orar, irmão. Temos muito para orar porque realmente as coisas estão se tornando cada vez piores. Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Asteroides. A Rússia está apontando as armas nucleares para o céu. Eles já anunciaram que vão apontar e disparar para o asteroide Apophis, que vai passar pela Terra, muito perigoso, no ano de 2029. E 7 anos depois ele vai voltar e há 2% de chances que ele vai colidir com a Terra. Mesmo que ele não colida com a Terra, vai haver muitos fragmentos que vão atingir a Terra e nós sabemos disso. Então a Rússia já está se preparando. Eles já anunciaram que vão atirar neste cometa e vão destruir.
Em 2036, este cometa será partido em pequeninas peças. O problema é que, com o rebento deste asteroide, muitas pequeninas partículas vão cair e vão nos atingir e fazer um grande impacto. Shay, hey, come on. Shh, come on. Isto são algumas das coisas que vão acontecer. Aonde eles estão, para onde eles forem, ninguém sabe. Muita gente diz que eles estão se refugiando em bunkers e quanto mais nos aproximarmos deste grande impacto que vai acontecer, sabe-se lá quando, nós vamos ver mais e mais pessoas se escondendo dentro dessas bunkers, nestas cidades subterrâneas. A Bíblia diz que isto vai acontecer. Vamos ver em Apocalipse 6:2, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. A atmosfera vai ficar cheia de cinzas e lume, que vai mudar a cor da lua em vermelho e o sol escuro. Sorry, irmãos. Li mais devagar do que ele. O céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso é tudo Apocalipse 6, 16, 17. Eles abriram as bordas para mentalizarem as pessoas e para receberem esta migração de épica de proporção. E como nós sabemos, esta fuga dos bilionários é um mau sinal, porque os milionários quase sempre são os primeiros a fugir. Eles estão fugindo da área, enquanto os da classe média estão tentando ficar na área. Os da classe média não têm a habilidade de se empacotarem e saírem, porque eles trabalham pela sua fortuna. Eles devem ter trabalhos como corporações, ou advogados, doutores ou enfermeiras, etc. Eles podem ter pequenas companhias de negócios. É claro, eles não podem simplesmente sair. Eles estão presos à situação. Estamos tentando entender o que se está passando. Nós estamos fora das notícias da informação. Nós não temos a informação que os luciferianos, os seguidores de Lúcifer, têm. Nós não temos a mesma informação que os elites da Globo Universal têm. Nós não frequentamos a Bohemia Grove e os Bilderbergs. Esta gente faz parte de uma sociedade de segredo, como os do Ossos de Esqueleto e os maçons, ou Masons. Nós não sabemos porque a NASA não fala conosco, mas nós temos algo que muitos deles não têm. Um pouco de senso de comum, e um grau do BC, ou seja, temos o Espírito Santo, nós temos o discernimento para saber o que está a passar, pelo poder do Espírito Santo. Tenho a certeza que os cristãos sabem muito bem do que estou falando. Muitos daqueles que ficaram atrás estão tomando algumas precauções. E nós temos ouvido de pessoas que têm abrigos e bunkers debaixo do solo e que estão estocando comida e água, em caso de alguma destruição, ou em quartos de pânico. Quartos de pânico são aqueles quartos que são feitos com metal muito forte que a casa pode desabar. É quase como uma caixa forte. Ao mesmo tempo, o republicano Donald Trump e outros estão sentindo que vai haver uma iminente recessão. Irmãos, ainda hoje pus aí um vídeo que se chama, entre outras coisas, diz que a recessão que vai haver agora é pior do que aquela que houve em 1928. Uma profecia de Mina Lee, se você ainda não viu, eu agradecia que vissem. Ele está dizendo que ao mesmo tempo o republicano Donald Trump e outros estão sentindo que vai haver uma iminente recessão. Milhares de milionários estão fugindo da cidade de Chicago.
mas muitos mais estão fugindo da cidade de Paris, na França, onde há bem pouco tempo houve o atentado lá dos muçulmanos e ainda eles sofrem a tensão do racismo. Muitos dos que se movem de Chicago, eles refugiam-se mesmo aqui nos Estados Unidos, mas claro, em outros lugares. Algumas pessoas ricas estão escapando de Paris e estão saindo todos juntos, quer dizer, muitas pessoas de uma vez. Aonde é que eles estão indo? De que é que eles estão fugindo? Os judeus também estão fugindo da nação da França, usando a desculpa da tensão religiosa entre os judeus e os muçulmanos e os nativos das áreas urbanas. A maioria dos judeus estão voltando para Israel, onde eles se sentem mais seguros. O presidente Benjamin Netanyahu está dizendo para os judeus voltarem para casa. Nós sabemos que isso é mais um sinal do fim dos tempos. Ele sabe que a população muçulmana e os líderes da asa esquerda da França é que cavaram uma mentalidade da nova ordem mundial. Aliás, toda a Europa pensa assim. A paz do Senhor, irmãos. Eu não sei se os irmãos conhecem esse senhor, que é o pastor Paul Bugley. Este pastor, ele tem trazido ultimamente umas notícias que eu tenho até por acaso assistido. E a luz trouxe, eu não sei se foi hoje, para dizer a verdade, deixa eu ver qual foi o dia que ele trouxe isso. Foi hoje que ele trouxe. Os ricos estão fugindo das cidades, sinais do Apocalipse. Eu vou orar ao Senhor e ver por o vídeo. Eu sei, irmãos, que não é muito bom estarmos a ver o homem e a tirando a voz dele e ir falando, mas eu não sei pôr as legendas e ia-me dar muito trabalho. Também me dá muito trabalho fazer a tradução, mas é mais fácil do que pôr as letras aí. Só eu vou fazer uma oração e eu vou ler aqui porque é que os ricos estão fugindo das cidades. Meu Deus e meu querido Pai, Senhor. Pai, tantas coisas que estão acontecendo nesta hora, Senhor Pai Santo, no mundo inteiro, Senhor. Nós podemos ver mais do que nunca os sinais, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, Senhor. Dá-nos forças, dá-nos coragem, Senhor. E que a gente possa, Senhor, olhar sempre para Ti, Senhor. Não se intimidar com as desgraças do mundo, Senhor, mas correr para Ti, Senhor. Graças te dei por Ti mais uma vez, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Senhor. Amém. Só este irmão sempre começa dizendo, você está sério, isso é sério, você está sério comigo? E então ele diz que ele recebeu uma notícia dizendo que o perigo está rapidamente se formando e os ricos estão abandonando as cidades. Isto é bem profético. Mesmo aqueles que não acreditam na palavra de Deus dizem que sentem que alguma coisa está terrivelmente errada. Dá a entender que os elites sabem alguma coisa que o resto de nós não sabemos. Porque muitos estão fugindo das cidades e até algumas cidades estão ficando desertas. Muitos estão se refugiando em bunkers. Bunkers é esconderijos debaixo de catástrofe ou de alguma calamidade vir. Algum acontecimento apocalíptico ou tremor de terra. Com tanto tremor de terra, ultimamente, as pessoas estão ficando atentas. Até a FEMA está dizendo para se prepararem com 30 dias de comida e água à mão, porque nunca sabemos o que pode acontecer. Há algumas pessoas que não se preocupam, mas há outras que estão fazendo um grande alarme. Uma coisa é certa, alguma coisa vai acontecer. Como é que eles sabem? Hollywood sabe de alguma coisa que vai acontecer, porque ultimamente os filmes que eles fazem é sempre filmes apocalípticos, ou então invasões de extraterrestres, é sempre com alguma invasão de seres celestiais ou de anjos caídos. Definitivamente, os espíritos dos demónios estão à solta. A terra está tremendo e chocalhando
Ele sabe que o seu tempo está terminando. Está acontecendo coisas como nunca. Jesus disse que isso ia acontecer. Então, por que é que ficamos chocados quando acontece? Mas a pergunta é, de onde está indo tanta gente? Deixa-nos dizer-vos uma coisa. Sabemos que os judeus estão saindo porque eles estão sendo odiados. A Bélgica também. Eles vão sair daqueles lugares. Os ricos estão fugindo da área onde há bastante crime e procurando segurança subterrânea. Não há questão sobre isso. Os elites da Globo construíram cidades subterrâneas por causa do que está por vir à Terra. Eles sabem que os poderes do céu serão abalados e a NASA também sabe. A Bíblia diz-nos que vai haver 2 grandes impactos. Está em Apocalipse 8. Apocalipse 8. E eu sei que a NASA sabe quando vamos ser atingidos. Eles devem saber dos asteroides que estão vindo para a Terra. A Casa Branca abriu recentemente o escritório do Armagedon para se prepararem para os